Então vamos lá, Daniel capítulo 7, vai estar aqui nas redes sociais e o texto era o seguinte: a visão dos 4 animais simbólicos, é o símbolo, Deus, ele não quis mostrar, claro, tem os seus porquês, aquele profeta, claramente a realidade, mas mostrou através de símbolo, amém? Muito bem. Então a visão dos 4 animais simbólicos. Antes de começar a ministrar isso aqui, você que está aqui nesse bairro, nos escutando, já agradeço de antemão. Você nas redes sociais, presta atenção. O que Daniel vai ver aqui, que Deus vai mostrar para ele, veja bem, é justamente aquela visão que Nabucodonosor teve no capítulo 2 de Daniel. Quando Nabucodonosor, no seu leito, na sua cama, ele viu uma estátua, imensa estátua. Vou só dar uma pincelada aqui para você entender isso aqui. Aí chamou Daniel para interpretar o sonho que ele teve, que havia esquecido. É Deus que fez esquecer. Resumindo aqui, porque o assunto aqui é outro, vai lá dessa estátua. Ele viu a estátua com cabeça de ouro, peito de prata, vento de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. 4 metais, não é esse? Ouro, prata, cobre e ferro. Esses 4 metais é justamente os 4 impérios mundiais que o planeta Terra deveria presenciar ao longo da história, desde 2.600 anos atrás até o momento presente, que estamos vivendo a era dos pés, da estátua, que é misturado com barro e ferro. Não vamos explicar isso aqui agora, amém? Mas veja bem, aí no capítulo 7, Deus chama Daniel, leva ele em frente, o mar grande, o mar Mediterrâneo. Deixa eu falar para vocês que não aceitaram Jesus, e vocês governantes aí, políticos, daí pra cima, presta atenção. Não tem pra ninguém, nem pra aquele que está envolvido em política, não é governante, e está custando a viver como nós estamos vivendo, essa opressão, nem para aqueles que vivem assim, não tem pra ninguém. Por quê? Da cronologia daqueles metais da estátua, está falando a Odisseia, a cronologia da raça humana. Começou em Babilônia, cabeça de ouro, passou pelos pés de Pérsia, o peito de prata, caiu no cobre, que é o quadril, Alexandre o Grande, e depois foi no Império Romano, as pernas de ferro, Roma do Oriente e a Roma do Ocidente. Muito bem. Desses 4 impérios que já se passaram, amém? Glória a Deus. Toda a raça humana está enquadrado nesta profecia, dessa visão. O único escape, ouça você nas redes sociais, o único escape é estar em Jesus. Por isso que a graça, sendo a 6ª dispensação, e pela graça somos salvos, diz o apóstolo Paulo. Então todo aquele ser humano, não importa que parte do globo terrestre, é ser humano, é necessário ouvir essa palavra, é necessário aceitar Jesus. Sem Jesus, ninguém vai se salvar. Vai nas redes sociais. Sem aceitar a Jesus, ninguém no planeta Terra está salvo, porque não existe atalho. E aí? Então, enquanto vocês não aceitaram Jesus, vocês estão enquadrados nessas profecias terríveis. E é interessante, você vai ver aqui, que Deus mostrou na Nabucodonosor a parte estereótica da situação da raça humana nos tempos finais. O homem sem Deus, coisas espirituais, que era o quê? É ouro, prata, dinheiro, mulheres e mais mulheres, a ostentação, sim ou não? Sim ou não? Aquele que não tem interesse em servir a Deus, quanto mais grana, mais bem materiais,
quanto mais bonito na fita, nas redes sociais, é o melhor para nós. Até eu queria, se não conhecesse a verdade que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas, Nabucodonosor, Deus mostrou para ele a parte estereótica da situação da raça humana. Agora chama Daniel do Mar Grande e vai mostrar para ele 4 animais que vai se levantar daquele mar. Amém? E esses 4 animais, cada um deles representa uma parte da estátua, um daqueles metais. Então você nas redes sociais, e você aqui em Santa Inês, lápis, papel, caneta, aguça os seus ouvidos. Se quiser acreditar, amém, parabéns para você. Se você não quiser acreditar, problemas são de vocês. Mas Deus já estava aqui precavendo a odisseia, o desfecho desta era, o qual eu e você está vivendo nela, aleluia. Agora Deus leva Daniel lá no Mar Grande, no Mar Mediterrâneo. E você vai ver, acompanha aí, vai sair 4 animais. E nós vamos explicar aqui cada um desses animais, que referência tem na estátua do capítulo 2. Amém? Então, mais uma vez, eu bato na mesma tecla. Todos vocês que ainda não aceitaram Jesus estão perdidos, enquadrados nesta profecia. Não tem saída pra ninguém, a não ser que aceita Jesus. Não tem saída pra ninguém, a não ser que se converta a Jesus. Amém? Ponto final. Amém. Vamos lá. A visão dos 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, aqui é o neto Nabucodonosor. Amém? Filho de Nabonito. Nabonito, filho de Nabucodonosor. E o Belsazar, filho de Nabonito, neto de Nabucodonosor, estava no trono. Aqui. Rei de Babilônia. Teve Daniel na sua cama o sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Daniel teve um sonho, uma visão, e ele logo imediato já começou a escrever a visão que ele teve. Quero lembrar você que essa visão que Daniel teve, Deus já está mostrando para ele aqui a situação final da raça humana. Daniel viu até a situação de hoje. Confere pra você ver aqui, ó. Falou Daniel, ele disse: eu estava olhando a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatia no mar grande, no mar Mediterrâneo. Amém? Glória a Deus. Versículo 4, versículo 3. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Naquele livro aqui, 4 animais. Você vai ver aqui os 4 animais. 4 animais grandes subiam do mar. Isso quer dizer que Deus está mostrando para aquele profeta a cronologia da odisseia da raça humana. Vamos tornar a falar a mesma coisa, bater na mesma tecla. Todo aquele aqui em Itaúna, todo aquele aqui no bairro Santa Inês, e todos vocês nas redes sociais, se não entrar pela porta que é Jesus, se não aceitar a Jesus, se não nascer de novo em Jesus, vocês estarão perdidos e ninguém reprova. É interessante, não chega ninguém aqui. Ô companheiro, abaixa essa fita zebrada, que eu vou mostrar na Bíblia que nós não estamos perdidos. Não parece porque não tem jeito. Só se for muito hipócrita. Muito hipócrita, é hipocrisia demais. Pra chegar aqui e falar: nós não é crente, e sem Jesus vamos provar que nós tá salvo. Salvo? Salvo? Salvo sem aceitar Jesus? Salvo sem converter?
Nem aqui, nem na China, meu irmão. Nem aqui, nem na China. Leão é a cabeça de ouro. Lá na estátua do rei Nabucodonosor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Versículo 5. Continuei olhando. E eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, pé de persa. Os pés de persa. Você é professor de história secular, de faculdade principalmente, conhece até melhor. Olha, quem estudou história secular aí? Quem foi o sucessor de Babilônia? Quem foi? Quem sucedeu Babilônia como Império Mundial? Pé de persa, Dário Ciro. Amém, glória a Deus. E a história é linda para contar, falar sobre isso. Vou deixar a desejar aqui. Amém, glória a Deus. Então, vocês que não aceitaram Jesus, vocês, quem vai com a diplomacia, de faculdade, conhece PhD, sabe bem conjugar os verbos, sabe o que eu tô falando. Aqui o versículo 5, continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas. Levantou de um lado. O que quer dizer isso? Aqui quer dizer que o urso levantou de um lado primeiro. Eu vou deixar a desejar isso aí, meu irmão. Porque você sabe, quando o urso levantou de um lado, o Dário ficou no trono, enquanto Ciro com seu exército, e pegou emprestado o exército do Dário, e foi contra a Babilônia, o Egito, a Lídia, amém? Essas 3 costelas da boca do urso eram o Egito, Babilônia e a Lídia, que os pés de persa estavam vencendo. E de levantar de um lado primeiro, era Dário que manteve o trono, enquanto Ciro guerreava. Depois que Dário morreu, Ciro assumiu o comando desse Império Mundial. Amém? Essa história tá na Bíblia. Aleluia. Glória a Jesus. Meu Deus do céu. O qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. Egito, Babilônia e a Lídia, que eles estavam vencendo naquela época. As 3 costelas na boca do urso. E aí? Isso é Bíblia. É a história de carochinha. Essa aqui é a história de carochinha. Dá pra negligenciar quando o pastor, o evangelista, te dá um folhetim chamando você para a presença de Jesus. Dá pra dar um de surdo ou de leve, negligente. Quando alguém evangeliza vocês que ainda não aceitaram Jesus, dá pra rejeitar. Dá pra rejeitar, aleluia. É ruim, só se for maluco da metade da cabeça, pra rejeitar a palavra da salvação, não é assim? Palavra da salvação, aleluia. Aqui, ó, é engraçado, né? Como é que tá na história secular, já estava escrito há muito tempo. Como é que Daniel sabia disso? Como é que Daniel sabia disso? Esse segundo animal, sendo o peito da estátua, que é a prata, lá no capítulo 2. É brincadeira, né? Achando que os crentes é palhaço? Tá achando que nós estamos aqui pregar, fazer cara de tacho? Tem algum tomate vermelho no meu nariz? Nós estamos pregando pra vocês converter, aceitar a Jesus. Jesus nos dá força pra voltar, e a qualquer momento. E outra coisa, só vai levar aquele e aquela que aceitou ainda. Jesus só vai levar aquele que entrar pela porta, nascer de novo, tiver ligado a ele com essa palavra em seus corações. O resto vai ficar para a grande tribulação, sob a regência do anticristo, o governo mundial, que as nações vai eleger para governar sobre vocês. Só não faz isso por causa dos crentes. Tem o Espírito Santo aqui no coração. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste para morar no coração de todo aquele que quer aceitar Jesus. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: vós bem sabeis que eu detém, até que do meio seja tirado. E então se manifestará o homem do pecado iníquo, o qual o Senhor desfará com o sopro da sua boca e com o resplendor da sua volta. Aleluia. Quem é o detentor para essas nações não eleger o governo mundial sobre vocês? O detentor é o Espírito Santo, que se encontra no coração de todo aquele e aquela que é crente. Jesus. Maravilha aí. Glória a Deus. Se eu não fosse um cristão, se eu não fosse um evangélico, eu nunca pregaria desse jeito, porque não tem jeito. Aleluia, glória a Jesus. Ó, doutor. Três costelas na boca, entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta, devora
muita carne. Aí na fauna, o urso ele é carnívoro, ele gosta de sangue, ele tem umas carnes, quando a praça é só Jesus. Amém? O primeiro animal é o leão. O leão é o rei dos animais, tinha asa de águia, a águia é o passo, tem a plumagem maior. Engraçado, isso é ciência, meu irmão. Como é que tá na Bíblia? Como é que tá na Bíblia? Irmão de vocês que não aceitam Jesus, ignora isso. Tá, gente que é história de carachinha? Começa a fiada dos crentes, é os evangélicos. Pra onde você vai sem Jesus? Vamos lá. Devora muita carne. Versículo 6. Esse versículo 6 vai falar do leopardo, 4 cabeças e 4 asas. Esse versículo 6 vai falar do bronze, o cobre, lá do capítulo 2, que representa o cobre, é o quadril da estátua. Então esse leopardo aqui no versículo 6, acompanha para você ver. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Engraçado, né? Esse leopardo aqui, ó, é o império de Alexandre o Grande. Enquanto o leão é o império da Babilônia, enquanto o urso é o império Medo-Persa, enquanto o leopardo aqui é o império de Alexandre o Grande. Antes de acontecer, antes do império de Alexandre assumir a posição com o império mundial, ser o império mundial, já estava escrito na Bíblia. Aqui está a cronologia de todos vocês que não aceitaram Jesus. Aqui está a odisseia da raça humana. O conselho que nós os crentes dá para vocês é de entrar pela porta que é Jesus, é converter-se a Jesus. Se vocês não converter a Jesus aqui nesse bairro e aqui nas redes sociais, vocês estarão perdidos. Repito, se vocês não converter-se a Jesus, não aceitar a Jesus, vocês estarão perdidos. Aleluia. É o versículo 6. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante ao leopardo. E tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças. 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Agora escuta aqui. A gente não deixando muita coisa para explicar. Em cada um desses impérios, o seu ponto histórico. Mas vamos preparar um pouquinho de Alexandre, coisa mais interessante. Aqui ele tinha 4 asas. Não de águia, mas de aves. 4 asas, não é mesmo? Pois é. Um pouco de história para vocês aí, ó, história. Vocês sabem que a história será para aqui lá e convidar você, vai lá na minha igreja, ouvir a mensagem do Senhor. Tá pensando que secreto é só isso aí, meu irmão? Não! Todos vocês que ainda não converteram-se a Jesus estão perdidos. A saída de vocês é a arca que é Jesus, aleluia. A saída de vocês é entrar pela porta que é Jesus. Se não entrar pela porta que é Jesus, vocês não terão salvação. Tanto é verdade, repito, do outro não tem ninguém para ousar chegar, abaixar essa fita zebrada e chegar aqui e pregar o contrário. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui nesse bairro para chegar aqui e falar que é mentira? Que tem salvação fora de Jesus? Aleluia. Não tem, não tem, não tem. Aleluia. Aí, ó. Agora o versículo 7 vai falar desse 4º império. O império da besta. Aqui no versículo 4 falou do império de Babilônia. O leão é a cabeça de ouro, no capítulo 2. No versículo 5 falou do urso com 3 costelas na boca, que é o peito de prata do capítulo 2. Aqui no versículo 6, capítulo 7, fala do leopardo, 4 cabeças, 4 asas, e é justamente o bronze, lá no quadril da estátua, capítulo 2, amém? Agora o versículo 7 vai falar sobre a besta. E é engraçado, quem foi o sucessor de Babilônia? Medo-Persa. Quem foi o sucessor do Medo-Persa? Alexandre o Grande. Quem foi o sucessor do império de Alexandre o Grande? O Império Romano. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quem foi o sucessor de Roma? Quem foi o sucessor de Roma? Ninguém! Amém? E hoje, a comunidade europeia, os países confederados, a Europa, que está se levantando, é justamente esses pés da estátua misturado com barro e ferro. Amém? Não vai dar prazo para explicar isso para você aqui, meu irmão. O relógio está correndo. Tá entendendo? E hoje nós vivemos nesta era do século XXI, justamente
da era dos pés dessa estátua. E você vai ver que em Daniel capítulo 2, e o versículo 34, interpretando aquele sonho da estátua para o rei Nabucodonosor, ele falou que o rei Nabucodonosor tinha visto uma pedra que foi cortada sem mãos e atingiu a estátua dos pés. Se der pra, depois eu vou ler isso para você. Aquela pedra que Daniel viu, ele falou para Nabucodonosor que atingiu a estátua dos pés, os 10 dedos, e julgou que a estátua por terra. Daniel diz que a pedra cresceu, se fez um grande monte e encheu toda a terra. Isso aí é descida de Jesus do Apocalipse 19, que hoje vai descer para governar, para reinar aqui na terra durante 1000 anos. Não tem para essas nações. Meu Deus do céu, será que você está entendendo isso aqui? Meu Deus, Jesus, ajuda o povo a entender. Porque a escatologia vai ver a tua palavra em primeiro lugar. Aleluia. Amém? Então aqui você vai ver no versículo 7. Depois disso, é o terceiro animal. Eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal. Terrível. O império do anticristo, o império da besta vai ser terrível. E todos vocês que não aceitaram Jesus, está aí à mercê da sorte, esperando a igreja ir embora. Amém? Está esperando a igreja ser arrebatada para ficar aqui, para presenciar e ficar nas garras do anticristo, debaixo do seu crivo, debaixo do seu código. 666, Apocalipse 13, versículo 16. Olha que o sistema que você vai ter que cair dentro. Você tem seu comércio, você tem sua loja, tem sua oficina, tá trabalhando fechado. Quando a igreja for embora, ele vai colocar um código 666, Apocalipse 13, 16. Ele faz que a todos pequenos, ricos, pobres, livres, seja dado um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender que nem tiver o número da besta. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque o seu número é o número de um homem, e é o número 666. Você vai ter que aceitar esse selo, porque nós os crentes já estamos selados com o Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo. Não sabeis vós que vós estáis selados com o Espírito Santo para a redenção daquele grande dia. O dia que a igreja vai se embora, o dia que os crentes vai ser arrebatado, ser tirado desse mundo, depravado, viciado, violento, idólatra, pornográfico. Glória a Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, tirar os crentes, arrebatar a sua igreja para o céu. Aí você vai ver que esse animal aqui, ó, desde a época de Roma, que é as pernas de ferro, amém? Até no momento presente, porque Roma não teve sucessor, e ela está levantando novamente. Você sabia que o mercado comum europeu, a Sé, a comunidade europeia, é esse império romano que está se levantando? Que está se levantando novamente? Ele está retratado aqui como besta. E esse império aqui que está se levantando novamente, escuta aqui o que Daniel diz no versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele pisava, ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 países confederados, e tinha 10 pontas, os 10 países confederados a ser comunidade europeia. Aleluia. Presente hoje, amém, 10 pontas. Aí você vai ver no versículo 8, quem é essa ponta. Aí o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 1, acerca da índole do anticristo. Vai ver como é que vai ser esse homem. E esse homem vai ser eleito por essas pontas, e por esses 10 dedos da estátua, amém? E essas 10 pontas da besta, é chamado de anticristo, o filho do pecado, o homem da perdição, que vocês vai aplaudir. Então fica suas criaturas sem aceitar Jesus. Não dá crédito que os crentes estão falando para vocês, não.
Fica de boa, fica tranquilo. Sol nasceu pra você hoje? Vai nascer amanhã? Ah, parabéns. Vai nascer depois da manhã? Aham. Vai nascer semana que vem? Aham. O mês que vem? O ano inteiro? Além da eternidade. Calor, né? Calor, né? Aleluia. Calor, né? Ó, aí, ó. Era diferente e tinha 10 pontas. Por que você acha que tinha 10 pontas? Por que esse animal tinha 10 chifres? Você sabe por quê? Os crentes sabem. Por que essa besta tinha 10 chifres? Não sabe não? Os evangélicos sabem. Aleluia. Tá vendo aí? Ah, os evangélicos sabem. Nós os crentes sabemos. Agora você quer ver o versículo 8, capítulo 7, versículo 8? Grava aí, para casa, todos vocês das redes sociais e aqui nesse bairro quem tá hoje. Você que não tem Jesus, não aceitou Jesus. Você não pode falar que não tem Jesus. Não tem Jesus. Mas aí você não tem Jesus. Tem Jesus é aquele que se converte. Entra pela porta, nasce de novo. Aleluia. Presta atenção, meu irmão. Para de bajular você mesmo. Para de enganar vocês mesmos. A Bíblia diz: aquele que tem o filho tem a vida. Mas quem não tem o filho não tem a vida. Aleluia. Jesus disse: eu sou a luz dos homens. Aquele que me segue não anda em trevas. Se você não aceitou Jesus, se você não cometeu Jesus, vocês estão andando nas trevas. Das trevas. Das trevas. Da escuridão. Jesus é a única luz da humanidade. Se você tem Jesus, você está na luz. Se não tem Jesus, está nas trevas. Vai confiar nessa luz aí, ó. Só para você ver. Agora o versículo 8. Olha para você ver. Versículo 8. Estando eu considerando as pontas. Daniel considerou aquelas pontas. Daniel olhou lá assim, esse quarto animal não tem identidade, vou chamar isso aí de besta, e tem 10 pontas na cabeça, eu vou considerar esse negócio. Se é Deus que está mostrando, eu vou considerar. Então presta atenção, se os crentes estão pregando para vocês que não é crente, considera a pregação, meu irmão. Não se deixa bater por causa de muitos pastores que infelizmente vão ficar calados, entendendo? Mas Jesus não tem culpa dos maus tratos, dos escândalos que nós, os pregadores, trazem para vocês. Jesus não tem culpa não. Jesus é perfeito. Jesus disse: é nisso que vem o escândalo. Mas, ai daquele por quem vier o escândalo. Então não tem desculpa não. Não tem desculpa não. Amém? Não tem desculpa. A Bíblia convida todo mundo a entrar pela porta que é Jesus. Se não entrar pela porta que é Jesus, eles estão perdidos. A Bíblia convida a todo mundo a entrar pela porta que é Jesus. Se não entrar por essa porta, estão perdidos. Aleluia. Glória a Deus. Ao versículo 8 aqui, ó. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena. O quê? Subiu o quê? Daquelas 10 pontas, subiu uma ponta pequena. Daqueles 10 chifres, subiu um chifre pequeno. Anticristo, o governo mundial, o homem do pecado, o filho da perdição, que vai ser eleito por essas pontas, por essas nações, para governar sobre vocês. Que ainda não aceitaram a Jesus, só basta a igreja ir embora, ser arrebatada. E eu vou ler para vocês depois aqui. A gente vai estar lendo para vocês aqui o porquê que essas nações não podem eleger o governo mundial para governar sobre vocês. Por causa dos crentes, dos evangélicos, do Espírito Santo, que desceu de Pentecostes para morar no coração daquele e aquela que aceita essa palavra, que aceita essa pregação. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu e o Pai entraremos nele, faremos morada nele, cearemos com ele e ele ceará conosco. Bem, você abriu a porta do coração seu para Jesus?
Jesus está batendo na porta do coração de vocês aí, ó. Já abriu o coração? Não! Coração duro, coração de pedra. E estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que desta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dia se assentou, e o seu vestido era branco como a neve. Agora aqui, a gente vai pular, vou só ler sem explicar, porque o Daniel vai começar a mostrar aqui o agir de Deus nessa situação. Daniel vai começar a mostrar o agir de Deus. Nós, esse país, as pontas, elegeu o governo mundial. O bicho vai pegar, o pau vai quebrar aqui na grande tribulação. Aleluia, amém? Vai vir uma grande tribulação. Daniel capítulo 12 já falou. E Jesus em Mateus 24, versículo 21, ele disse: porque haverá tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio e nunca haverá. Jesus é que falou dessa grande aflição. Essa grande aflição não chegou ainda por causa dos crentes, os evangélicos, o Espírito Santo em nosso coração. Isso aqui não é história de carochinha. Você nas redes sociais, isso aqui não é brincadeira, tá entendendo? Todos vocês aqui nesse bairro, aqui nessa Itaúna e nas redes sociais, que ainda não se converteu a Jesus, vocês não é inocente mais. A vossa inocência já acabou. Aleluia. Deixa eu ler aqui pra você. Primeiro, versículo 44, aqui, ó. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. E é de Jesus. Então vocês aí nos jornais, não os reportam, vocês reportam aquilo que passa para vocês reportar. Amém? O jornalista está reportando aquilo que a emissora, o qual ele trabalha, ganha para isso, é claro, reporta, manda reportar. Amém? Então aqui ele chega mostrando nas redes sociais que é o fim do mundo. Olhando aí que em G1, o Irã, esses países, a Rússia, desfilar os seus bichos balísticos, o seu drone, tá pensando que nós os crentes tá pensando? Você acha que nós os evangélicos tá assustado com esses bichos que vocês estão mostrando aí? Falando que vai acabar com o mundo, a raça humana? Vocês estão equivocados, meu irmão. Que acabar com a raça humana o quê, rapaz? Que acabar? Olha aqui pra você ver. Acabei de ler aqui que Daniel falando aqui no capítulo 2, versículo 44. Aqui, ó. Mas, nos dias desses reis, Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. O reino milenar, o reinado de Cristo, por 1000 anos aqui na face da terra.